Prezadas irmãs, prezados irmãos, muito boa noite. Jesus conosco e nós com Ele. Que Jesus nos abençoe, nos ampare através de seus emissários, para que nós possamos, junto com esses emissários, expor os nossos problemas a Jesus. Nós vamos conversar hoje sobre o livro Vinha de Luz, a questão 500, o capítulo 146. Quem segue? O verbo seguir é um verbo intransitivo que quer dizer acompanhar, estar ao lado de alguém. Seguir com alguém foi justamente o que Jesus pediu para nós. Essa figura eu achei muito bonita. E ele então, pregando a multidão, disse: e outra vez lhes falou Jesus: eu sou a luz do caminho. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, afirmou ele também. Então Jesus, uma coisa interessante da gente ver nessa figura, é que Jesus não tinha microfone, não tinha caixas acústicas, não tinha alto-falante nenhum para ele falar e se comunicar com essa multidão à distância dele. E como é que ele fazia isso? Como é que essa voz de Jesus alcançava milhares de pessoas ao mesmo tempo? Jesus era um cientista, era aquele que confeccionou esse nossa terrinha, sem pejorativo nenhum para a terrinha, porque é a ela que nós devemos agradecer, estar aqui para nos redimirmos, nos corrigirmos. Jesus, há 4 bilhões e meio de anos, confeccionou esse mundo nosso. E Jesus, então, preocupado conosco, há 2000 anos ele veio de novo. Falou: deixa eu conversar com esse pessoal, deixa eu ver o que está acontecendo. E aí nós temos algumas coisas que a ciência fora do Espiritismo não consegue explicar. Principalmente a voz, a expansão da voz, ao término até daquela multidão, sem nenhum aparelho de comunicação. Então, certa feita chegou perto de Jesus, um jovem, e disse para ele: Senhor, como é que eu faço para ter a vida eterna? Jesus falava muito em vida eterna. Na verdade, a vida é eterna. Como vai ser a nossa vida nessa eternidade vai depender de nós. Se vai demorar mais ou se vai demorar menos. Na dependência daquilo que nós fazemos ou deixamos de fazer, do bem praticado, da falta de praticar o bem quando tem a oportunidade ou de praticar o mal, toda essa somatória vai trazer para nós uma frequência vibratória específica para o mundo espiritual quando nós passarmos para o lado de lá. Então nós, como espíritos, nós vamos ter um peso específico, nós vamos ter uma densidade específica através dos nossos perispíritos. Quem confecciona esse perispírito no mundo em que está encarnado ou que vai encarnar é justamente o espírito. E aquele encarnado, o jovem rico, ele estava preocupado como é que ele iria seguir Jesus se ele tinha muitas posses. Como é que ele ia fazer? Jesus disse para ele, para vender tudo o que tinha, pegar a cruz e segui-lo. Antes de mais nada, Jesus falou para ele: siga os mandamentos. Lembrando que naquela época eram os mandamentos de Moisés. Entre esses mandamentos, o olho por olho. Era a tábua dos 10 mandamentos. O primeiro tablet da humanidade foi justamente o tablet de Moisés. Então, essa lei até chegar a Jesus, ela era respeitada ao pé da letra. Mas tinha os fariseus que falavam, mas não faziam. E esse jovem chega para Jesus e pergunta para ele: como é que eu vou fazer com os bens que eu tenho? Eu vou vender tudo? Eu tenho sido bom, eu tenho respeitado os mandamentos, mas eu sinto que não estou te seguindo. E eu quero ter essa vida eterna. Então Jesus disse para ele: se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens,
e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Depois que você vender tudo e distribuir aos pobres, venha e siga-me. Será que foi assim mesmo o conselho de Jesus? Porque aquele jovem rico, se ele vendesse tudo e distribuísse, ele ia virar mais um pedinte na praça. O dinheiro em si, a riqueza em si, ela é neutra. Ela não é nem boa e nem má. É um empréstimo que Deus nos dá para a gente usar bem, principalmente para usar também, além do conforto material, para quem tem, para a família, etc., é a serventia que nós podemos fazer, a utilização que nós podemos fazer desta situação emprestada por Deus a nós. O óbolo da viúva é uma figura muito interessante, porque na verdade, aquela viúva, o dinheiro que ela estava distribuindo fazia falta para ela comer. Mas ela tinha tanta pena daqueles que estavam passando fome, talvez mais do que ela deu o que ela tinha, que era pouco, para aquele que estava em grande necessidade. E Jesus, percebendo isso, mostrou e falou que é muito mais fácil passar um cabo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. Mas aí vem uma controvérsia. Quando nós fazemos a nossa programação pré-reencarnatória, nós fazemos um trato com a espiritualidade sob a orientação do nosso anjo de guarda, dos nossos familiares, daqueles espíritos que gostam de nós, dizendo como é que vamos ter, que corpo que vamos ter e como é que vamos ter ou viver essa nova vida aqui na Terra. Entre essas programações, a riqueza é uma delas. Talvez um teste para que nós possamos responder pela dádiva de ter, mas querer só ter e não ser. Ou seja, o egoísmo do ter sem a virtude do ser, do utilizar em benefício dos outros. Então aquele jovem estava numa sinuca de bico. Disse, olha, se eu vender tudo, como é que vai ser? E o apego que a gente tem às coisas? A gente é egoísta desde o começo. Até em casa, a gente diz, a minha mulher, o meu filho, a minha filha, e alguns até gostam tanto da doença que dizem assim, o meu câncer, né? O meu câncer é pior do que o seu. O meu sofrimento é pior do que o seu, mas é meu. O meu é o possessivo. Será que eu quero continuar doente? Então por que o meu? Quando eu vou ao cancerologista expor o meu problema da doença, eu quero que ele me livre da doença. Então não é meu, eu não quero isso, não quero ficar com isso. Mas a gente é egoísta, sempre a gente dizendo o meu. Então, há muitos crentes que não se esquivam às imposições do culto exterior. Essa foi uma briga com Jesus, com os fariseus, porque eles falavam, mas não faziam. E os samaritanos, que eram tidos como mal-caratistas, tinham os caracteres desvirtuados, eram tidos como um povo ruim. No entanto, foi citado por Jesus como um homem bom, socorrendo alguém que sofria. Ele não usou a figura do fariseu, porque ele sabia que o fariseu é só culto exterior. Falava muito e não fazia nada. Este culto exterior é que tem nos caracterizado também. Nós estamos num mundo de 4 bilhões e meio de anos, e há 250 mil anos nós começamos a andar sobre duas pernas, já evoluindo para o Homo sapiens. Nós fomos criados simples e ignorantes, a partir do fluido inteligente universal, ou seja, diretamente de Deus, diretamente da divindade, e não do fluido cósmico universal. Trazemos em nós, portanto, a essência da divindade. E essa essência da divindade chama a nossa atenção desde o momento que nós começamos a completar a nossa reencarnação. Principalmente se os pais forem zelosos
e colocarem as crianças já em evangelização desde a idade mais tenra. Hoje, a gente está fazendo evangelização na criança intraútero, no embrião, no feto. A Cíntia, da Federação Espírita do Estado de Goiás, tem um livro, um trabalho sobre evangelização infantil intraútero. Então, a maioria de nós ainda gosta do culto exterior, gosta de uma posição de realce, gosta da posição de ser rico, gosta da posição de ter o carro do último ano, gosta de aparecer, gosta de ser notado. Culto à vaidade, ao exterior. A humildade, a gente nem pensa nela. Então, dever é muito difícil de cumprir. Ou seja, os mandamentos que Jesus recomendou àquele jovem rico, eles são difíceis de cumprir. Por isso Jesus, na sua pregação e no seu movimento filosófico, Jesus não fez e nem fundou nenhuma religião. Ele fez um sistema filosófico. Ele resumiu toda a lei em um verbo: amar. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Isso é difícil. O alto amor, inclusive, é muito difícil, porque a gente não se conhece. Sócrates já se preocupava com isso, conheça-te a ti mesmo. No livro do Roden tem um capítulo sobre autoconhecimento. A Joana de Ângeles fala muito sobre autoconhecimento através do Divaldo. Será que nós nos conhecemos? Será que a gente sabe perfeitamente bem as ocasiões, as situações em que nós erramos com facilidade? Será que a gente sabe perfeitamente bem as ocasiões de levar ao semelhante a nossa participação, seja ela física, seja ela espiritual, seja ela da esperança, do aperto de mão, do abraço, do aconselhamento, do acolhimento? Será que a gente sabe? Então, a gente sabe. Só que é muito difícil fazer, porque nós nos acostumamos no comodismo. Para nós está muito bom, para que nós vamos modificar? Coração? Vamos pensar pouco nele. Dentro dos grupos familiares, a família é a célula divina da humanidade. Nós costumamos a constituir um grupo familiar. No início, na era paleolítica, quando nós éramos homens da pedra, de caprichar, nos acostumando a polir a pedra bruta, que a gente era, nós tivemos muitas dificuldades até a gente atingir uma fase da maturidade em que a razão floresceu. Segundo Gubbio, no livro Libertação, só há 40 mil anos nós atingimos a fase da razão. Há 250 mil anos nós começamos a andar sobre duas pernas. E só há 40 mil anos atingimos a fase da razão. Por isso é que Jesus chamou de criancinhas. Deixai vir a mim as criancinhas. A gente pensa que Jesus estava falando sobre os pequeninos. Estava. Sobre os pequeninos no progresso espiritual, na evolução espiritual. Porque o coração a gente coloca muito pouco em ação. O Nazareno diz que a razão só tem razão se dentro dela pulsa um coração. No grupo familiar, quando não existe Deus entre os participantes, cada um quer ter razão, cada um quer mandar no outro. E se gabam, né? Eu conheço muitos amigos que se gabam. Lá em casa, quem manda sou eu. E eu complemento, lá em casa também, a última palavra é minha. Sim, senhora. Porque nós estamos juntos, não por acaso, mas principalmente para nos completarmos. Como almas que precisam um do outro para progredirem juntas. Então esse coração
a gente precisa pensar muito. Uma das situações muito favoráveis para nós de colocar o coração em ação é seguir um conselho do Roden no livro Caminho da Felicidade, dizendo assim: chame Deus para ser seu sócio. Conversa com ele e fala: ó, de hoje para frente você é meu sócio. O que eu for fazer, eu vou perguntar para você como sócio: você aprova o que eu estou fazendo? É um bom exercício. Se a gente pensasse antes de tomar atitude. Porque quando nós temos uma emoção, a emoção cria um pensamento. O pensamento cria uma ideia. A ideia cria um comportamento. Então, quando a gente pensa, a gente precisava vigiar. Porque o pensamento é o apanágio do espírito, não é do corpo, não é do cérebro. Quem pensa é o espírito, é a mente. Quando eu penso, eu precisava raciocinar. É bom o que eu vou falar? Vai nos ajudar? Vai me ajudar? Vai ajudar alguém? Vai ser caridoso? Vai ser amoroso? Para a gente, inclusive, diminuir, porque acabar é muito difícil, com as querelas dentro das próprias casas, no relacionamento familiar. Porque cada um de nós pensa de uma maneira, sejam quantos formos na família, no grupo familiar. Se não tiver diálogo, se não tiver paciência, se não tiver autodeterminação e autoanálise, nós vamos ficar naquela família de briga, só briguinha, brigona, brigando, acabar com a família, acabar com o grupo familiar. Por isso tantas separações, porque cada um quer ter razão. Cada um acha que a razão é sua. Cada um acha que tem que dominar, que a última palavra tem que ser dele, que ele tem que ser aquele que manda. E eu perguntei uma vez para um amigo que estava me dizendo isso, lá em casa quem manda sou eu. Eu falei: se eu perguntar uma coisa para você, lá na sua casa, você é amado ou você é temido? Alguém já disse para você que te ama? Ou quando você chega, a conversa acaba? É preciso a gente analisar isso. Será que nós somos, como pais, como mães, nós estamos representando a divindade, junto daqueles espíritos que precisaram muito de nós na infância, mas que continuam precisando de exemplos, e principalmente de união, de amorosidade. Por isso o coração tem que ser a base da nossa vivência. Quais são as particularidades então da reencarnação? Quando nós estamos, ou estivemos, ou vamos estar, eu não tenho pressa nenhuma de estar, não sei vocês, mas quando nós estivemos na pátria espiritual, pedindo ao Ministério da Reencarnação uma oportunidade de programação da próxima encarnação, nós conversamos com o nosso guia espiritual, nós conversamos com os familiares que estão lá antes de nós e que gostam de nós, por aqueles espíritos que intervêm, que intercedem por nós, pedindo a Deus para nos dar nova oportunidade de nova encarnação, para que nós pudéssemos progredir. E cada um de nós, como espírito, programa e confecciona no mundo em que vai reencarnar o seu perispírito. Então nós temos vários exemplos aí de perispírito. Você pode escolher o que você quiser. Essa aqui é da Semana Rosa, câncer de mama. Esse aqui preferiu nascer sem o braço, porque Jesus falou: se o braço, a perna ou os olhos fosse a causa da perdição, que nascesse sem ele. Esse daqui preferiu a cegueira. Esse daqui, sem uma perna, que é o Saci Pererê. Esse daqui, da semana de outubro, que é o câncer de próstata. Esse nosso irmão, pedindo ao programador, que está escrevendo ali na prancheta, tudo aquilo que nós estamos programando, e está aqui o nosso anjo de guarda nos ajudando, ele escolhe: eu quero ser o Saci Pererê, ou seja, nascer sem um membro. Quando chega do lado de cá, esquece o compromisso e começa a se lastimar. Por que eu nasci sem uma perna? Por que os outros amigos e familiares têm duas pernas e eu só tenho uma? O que foi que eu fiz? E muita gente ainda está naquela da reencarnação única, da encarnação única, dizendo: Deus o castigou. Mas castigou por quê?
Se a encarnação é única, onde é que ele errou? E se não errou, por que o castigo? Jesus não falou que a cada um segundo as suas obras? Então por que que essa criança nasce com câncer? Por que que essa criança nasce aleijada? Por que que essa criança morre em tenra idade? Por que desenvolver um câncer com certa idade? É Deus castigando? Não. É programação reencarnatória. Cada um de nós, com o livre-arbítrio que temos e com a ajuda da espiritualidade que já temos, a gente escolhe o corpo e a vida que vamos ter. Para que a gente possa trabalhar mais e que a gente possa progredir. A palavra evolução, ela não consta nem do Livro dos Espíritos e nem do Evangelho. Allan Kardec ali só falou em progresso espiritual, tanto que no Livro dos Espíritos tem um capítulo sobre progresso moral. No Evangelho, no índice analítico, tem lá evolução. Quando você vai na referência, só fala em progresso espiritual. Portanto, a nossa encarnação é para progredir. Nós, diante da vida que nós vamos ter, a vida nova, nós mudamos o nosso perispírito, que é chamado de modelo organizador biológico. Esse perispírito é o desenho que vai desenhar o corpo. Então, o corpo é um reflexo do perispírito. E aí, o que é que nós programamos? A família que nós temos, fomos nós que pedimos. Nós não estamos reencarnados aleatoriamente, a não ser em reencarnação compulsória de espíritos muito rebeldes. Nós, em família, nós programamos essa reencarnação. Mas, quando nós nos reunimos, ou em família ou em grupos, a maioria de nós prefere falar mal da vida dos outros. Comentário leviano. Partindo para brigas inúteis. Briga por time, briga por político, briga porque o ponto de vista é diferente, e você tem que pensar como eu penso, você não pode pensar diferente. É assim que nós estamos querendo progredir espiritualmente? No livro Os Mensageiros, Aniceto mostra para André Luiz e Vicente, numa praça do Rio de Janeiro à noite, em que estavam reunidos muito encarnados e assessorados por vários encarnados em conversação não edificante. Por causa desta frequência vibratória ruim, sobre eles pairavam nuvens de larvas astrais, bactérias, vírus. Aquele que entrasse, então, em sintonia com a frequência da bactéria, pegava a infecção. Nós vivemos num mundo de relação, num mundo de frequência vibratória. Mesmo com os encarnados e desencarnados, nós precisamos estar na mesma faixa vibratória para poder ter sintonia. Como é que eu quero ter sintonia com os emissários de Jesus fazendo bobagem? A minha frequência está lá embaixo. A minha onda está em ondas longas. Eu preciso passar isso para médias ou para ondas curtas da espiritualidade melhor. Então, é muito interessante no livro Libertação também, o André Luiz mostra uma reunião religiosa em determinado templo, em que os participantes estavam reclamando porque tinham que ajoelhar. Então reclamam de tudo. Reclama porque tem muita gente, reclama porque está chovendo, reclama porque tem trovão, reclama de momento a momento. Reclama de tudo. Eu, particularmente, acho que Deus tem um departamento de reclamação espetacular. Porque a gente estava reclamando que a chuva estava inundando tudo. Aí ele falou, não, então eu vou mandar sol para vocês. Aí todo mundo reclamou porque o calor estava intenso. Ou seja, de que a gente não reclama? Quando a gente reúne ali no grupo familiar, ou no grupo em sociedade, nós vamos encontrar uma multidão de seguidores de segmentos políticos variados,
de segmentos religiosos variados. E desse modo, muita gente vai ao extremo do preconceito. Outro dia eu fui assistir a um velório de um amigo muito querido, e de repente alguém que era meu amigo também me apresentou um pastor. E esse meu amigo que me apresentou disse para ele: Desílio é espírita. Ele olhou para mim e falou assim: lamento muito, mas não posso fazer nada por você. E eu falei: pelo contrário, se o senhor precisar, corre atrás que a gente ajuda. Aí eu não tinha que responder, né? O cara já foi infeliz, para que eu entrei nessa vibração? Então, a gente fica discutindo por bobagens. Na discussão com teor vibratório baixo, nós partimos para o campo da desarmonia, do desequilíbrio. E nós, como espíritos, somos a sede da saúde e da doença. Equilibrados, corpo sadio. Desarmonizados, a doença chega. Então, a dor é uma mensagem para que a gente raciocine: eu sou o responsável pelo meu corpo. Se eu estiver bem, eu não vou ter dor. Se eu estiver desarmonizado, desequilibrado, eu vou ter. Se a dor chegou, eu preciso me perguntar: onde é que eu preciso trabalhar para corrigir essa desarmonia? Ter a humildade de, em oração, pedir a Jesus: Senhor, através dos seus emissários, me oriente, me ajude a ser firme, para que eu possa cumprir os seus desígnios, para que eu possa me equilibrar, para que eu possa me harmonizar, para que a dor possa passar, que a doença possa ser curada. É preciso ter humildade no pedir, no se submeter, como fez Paulo na estrada de Damasco, quando vendo Jesus, após um trovão, olhando nos olhos de Jesus, ele percebeu que a vida dele estava errada, que ele não tinha reencarnado para perseguir cristãos, pelo contrário, ele tinha reencarnado com o contrato com Jesus dele ser o divulgador do cristianismo, aquele que andou de cavalo, a pé, de tudo quanto é jeito, de canoa, 30 mil quilômetros em 20 anos, para pregar a palavra de Jesus. E nos momentos de recreio, ele era guardado nas prisões, até pelo fogo amigo. Então, a gente precisa pensar: será que eu estou agindo certo? Fazendo o que eu preciso? Nós já paramos antes de deitar, sentados ali na cama, fazendo a reflexão: como é que foi o meu dia? Eu fiz bem? Amei? Servi? Fui fraterno? Teve um momento em que eu me desequilibrei? Teve um momento em que eu fiquei nervoso e não devia ter ficado, não precisava? Como é que foi o meu dia? Porque como foi o meu dia vai ser a minha noite. Aí a gente passa um dia turbulento, chega de noite e quer sonhar com os anjos. Não tem jeito. A noite vai ser um reflexo do nosso dia. Assim como a pátria espiritual vai ser o reflexo da nossa vida, do lado de cá. Então, contudo, aquelas pessoas, principalmente aquelas pessoas agnósticas, não é, que não acreditam em Deus, quando surgem os momentos de dificuldade, aí eles se colocam na posição de subalternidade, de humildade, de servo, pedindo ao Senhor da vida, nosso guia, nosso modelo, o socorro necessário. No Hospital das Clínicas da UFG, no primeiro andar, funciona a UTI. Na triagem que a gente fazia para internar muitas crianças, a gente, falando com o pai, normalmente o pai, e não a mãe, se dizia descrente, não acreditava em nada, agnóstico. Quando a gente dava notícia de que a criança havia piorado, o jovem havia piorado, a filha havia piorado, a gente via aquele que era
o baluarte da incredulidade, olhar para uma imagem de Nossa Senhora que tinha a entrada da UTI, baixar a mente, ajoelhar-se e aí implorar a Deus pelo seu amado, pela sua pessoa amada. Mas fora do sofrimento, ficam na experiência vulgar, tranquilos. A vida está boa, para que eu vou sair da minha comodidade? Mas quando a coisa aperta, aí eles querem esperança, aí querem socorro. Mas Deus ama a todos. Jesus disse que Deus é amor. Portanto, Deus não menospreza ninguém. No momento em que essa criatura colocou-se numa vibração amorosa através da oração, numa sintonia por vibração superior com os emissários de Jesus, o socorro vem. Às vezes não da maneira que a gente quer, mas da maneira que precisa ser. Muitas vezes a espiritualidade pergunta, se ele sarar, vai ser bom para ele? Ou sarando, vai deixar de pensar em Deus? O sofrimento para ele mais algum tempo seria o remédio? Então é preciso a gente sempre pensar nessas coisas. Jesus, então, falando para a multidão, diz, a descrença, a falta de crença ocorre porque não ouviram a revelação minha quando se fez necessário. Nós estávamos lá, possivelmente, naquela época de Jesus, jogando pedra nele. Talvez algum de nós até tentou dar um machucado nele com uma lança. Mas Jesus olhou para nós no momento final e em conversando com os anjos, e especialmente com Deus, disse, Pai, perdoai-os, eles não sabem o que fazem. E esse Jesus é que continua sendo o nosso guia, o nosso modelo, para que a gente possa fazer brilhar a nossa luz. Ele disse, vós sois a luz do mundo, o sal da terra, vós sois deuses, se bem que Deus com D minúsculo. Mas o que ele estava dizendo, agora não, mas com o trabalho, através da caridade, que é o caminho para a iluminação, a luz que você vai conquistar precisa brilhar. E como é que ela brilha? Através da caridade, atendendo aos pequeninos de Jesus. Porque ele disse que quando nós atendêssemos a um dos seus pequeninos, era ele que estávamos ou estaríamos fazendo. E quem são esses pequeninos? São aqueles que se aproximam de nós, as criaturas difíceis, os adoentados do corpo e do espírito, os internados, hospitalizados, em casa adoentados, as mães que muitas vezes nos seus casebres não têm dinheiro para comprar remédio, não têm dinheiro para vestir suas crianças, não conseguem comprar nada para alimentá-las. E o que é que nós temos feito para socorrer esses sofrimentos ocultos? Porque há aquele que bate na nossa porta, a gente socorre rapidamente. Há aquele que nos procura dentro de uma casa religiosa, a gente acolhe rapidamente. Mas e aqueles que não têm condição de virem atrás de nós, de nos procurarem, que estão lá sofrendo, calados, sozinhos? E Deus muitas vezes manda, através desses sofredores, testar a nossa amorosidade, a nossa luz. Mas ensinou Jesus, no entanto, que nós temos compromissos de assistência contínua, assim como ele deu assistência contínua aos seus tutelados, aos seus discípulos. Em João 14,6 ele disse, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, senão por mim. Nesse passo, é importante considerar que Jesus não se reportava à luz física, mas à luz espiritual. Assim,
brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Mateus 5,16. Que brilhe a nossa luz. Nesse instante, então, quando nós sentimos a presença da espiritualidade, nós vamos, através dos passistas, ministrar a cada um o fluido espiritual, o fluido da natureza e o fluido do médium. 3 fluidos. Em nome de Jesus, cada um sinta-se confiante e com fé para receber esse tratamento, sabendo que através desses fluidos combinados, a resposta de Jesus chega para nós. Que Jesus nos abençoe. Vamos então elevar os nossos pensamentos a Jesus, colocando Jesus na nossa tela mental e dizendo para Ele: Senhor Jesus, eu não estou conseguindo sozinho resolver as minhas dores, as minhas ansiedades, as minhas preocupações. Me ajude, Senhor Jesus, através dos seus emissários, que hoje, no descansar do meu corpo, no desdobramento espiritual normal, que eu possa encontrar com meu anjo de guarda, com os espíritos amigos, aqueles que intercedem por mim, seja ele familiar ou não, para a gente conversar, para eu poder me lembrar depois dessa nossa conversa, a fim de que eu consiga, Senhor Jesus, se necessário for, corrigir rumos na minha vida. Senhor Jesus, me ajude a ser fiel aos seus ensinamentos, me ajude a ser caridoso, me ajude a descobrir a dor daqueles que não têm para quem se queixarem, que eu possa ser não só o pão da vida orgânica, mas também possa ser o esclarecimento de seus ensinamentos. Esteja conosco, Senhor Jesus, hoje e sempre. Que assim seja. Obrigado, boa noite, obrigado por estarem aqui. Um abraço.